Prezados alunos Elisete, boa noite. Como estão? Não precisam responder, sou apenas fruto de 3 programas gratuitos da internet e do esforço de pesquisa dos alunos do grupo, mas espero que eu possa ser de grande utilidade hoje. O grupo formado por Franciele, César e Adenilson foi responsável pela pesquisa sobre antropologia teológica, as ciências humanas e o estudo do homem e sobre o filósofo Aristóteles para a disciplina Antropologia Religiosa, da professora Elisete. Foi enviado material sobre essa apresentação para vocês, utilize-o para acompanhamento. Obrigado. Neste vídeo abordaremos a antropologia teológica, suas definições e argumentações. A antropologia teológica é a parte da teologia que visa explicar a relação da realidade do ser humano enquanto criação, no que aponta sua própria criação, tendo como principal referencial Deus. Para entendermos esta afirmação, devemos também assimilar a teologia como a ciência que tem por objeto o estudo de Deus, por meio de sua revelação e da fé. Partindo desta combinação e compondo o pensamento adiante, nos nortearemos pelo argumento bíblico encontrado em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. No versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Para transparecer então a ligação do homem para com Deus e como ele deixou pela sua imensa vontade concretos caminhos que sinalizavam em todo o tempo seu encontro na percepção do homem em retornar e restaurar sua imagem e semelhança. Tais referências bíblicas antropológicas dão-nos conta que a criação do homem pressupôs um solene conselho divino, cujo ato seguinte foi a imediata criação do homem. Um ato das mãos de Deus e não simplesmente fruto da sua palavra de ordem. Quanto àqueles foram criados segundo suas espécies, o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador, exaltado sobre toda a criação, distinto no que diz respeito à origem do corpo e da alma, portador de atributos do Criador. Sobretudo, a antropologia teológica visa também elucidar o grande abismo que há na criação das coisas perfeitamente dispostas e ordenadas e na criação do homem como primazia de Deus em seu ato criador. Outro fator importante no tema é o que procura evidenciar como no homem se deu o desequilíbrio da sua comunhão com o Criador tomando como ato principal o pecado por ele praticado. O advento do pecado consumado pelo homem se entrelaça em erros e deslizes que só provocaram a sua desolação em relação ao seu Criador, tornando-o desgovernado no que tange sua própria origem e destino. O homem passa a conduzir sua história de maneira própria sem delimitações, o que em linhas gerais o transforma em uma presa fácil para a aceitação da cultura que o cerca. Podemos encontrar o extremo da separação momentânea do homem de maneira bem acentuada na época do Renascimento, onde a máxima, Criador e criatura, vai sofrer uma ruptura pelo advento do pensamento do homem como centro do universo, bem frisado por alguns filósofos, Descartes, Hume, Spinoza, atingindo o ápice com Kant. Delegando ao pensamento humano suas interpretações acerca da centralização do homem e separado de Deus, tais homens formulam suas sentenças totalmente baseados em especulações próprias com fundamentos próprios. Neste momento foi assim que se portou a filosofia quando se esforçou em colocar Deus e o homem numa caixa, porém quando nos propomos agir veridicamente, sobretudo, com a fé, não abrimos mão de interpretá-lo sem esquadrinhar algo palpável que é a Bíblia. Se na antropologia filosófica podemos especular indefinidamente sobre a natureza do homem, seus problemas e mistérios, na antropologia teológica temos de estudar o homem à luz dos elementos que nos são fornecidos pela revelação.
É disso que se ocupa a antropologia teológica, em revelar a profundidade do ser a quantos pedirem por seus preceitos, desvendando suas intenções e sobretudo também vem argumentar que o homem pode ser capaz de assimilar a Deus com a pretensão de saber o seu limite e saber acerca da existência do infinito de Deus, sem a intenção de mensurá-lo. As barreiras que outrora ficaram obstruídas pelos ruídos de pensamentos equivocados, são agora elucidadas pela visão clarificada da fé e nisto não há barganha. Há um pressuposto para esta vertente da antropologia: Deus não é uma fantasia ou um agregado mental na vida humana. Ele integra a própria estrutura humana e lhe confere a vocação transcendente, que impulsiona o ser humano a ir além de si, aspirar ao infinito, a reconhecer suas limitações, fraqueza, enfermidade, erros, morte, pecado, que desafiam a respeito do sentido da vida, do sofrimento, da morte e da pós-morte. É a busca por um estágio melhor de vida, um encontro do homem com novas possibilidades de existir.